ok? Pronto. Sim. Bom, então, como o Michel disse, a nossa ideia, na verdade, a gente está seguindo um cronograma que foi estabelecido pela CEGEB, e nesse cronograma, esse cronograma prevê que algumas formações em ATPC serão mediadas pelos professores do núcleo pedagógico. Então, essa formação vai ser conduzida por mim, eu sou a Fernanda, PCNP de Língua Estrangeira Moderna, pelo Michel, que é de língua portuguesa, e nós vamos ter aqui também um apoio muito especial da PCNP Sheila, que cuida dos projetos especiais. Como disse o Michel, nós vamos gravar, porque depois a ideia é que vocês multipliquem essa videoaula para os seus professores em horário de ATPC. É por isso que a gente está fazendo essa reunião na segunda-feira. Muito embora vocês vão ver uma modelização de um plano de aula e de um roteiro de orientações para estudo à distância em língua inglesa e em língua portuguesa, esse é um tema que é bastante pertinente para todos os professores de todos os componentes curriculares. Então, isso não precisa ficar restrito só para o pessoal da área de linguagens. Bom, o que é um plano de aula, gente? Um plano de aula, ele configura-se como uma importante ferramenta para orientar o trabalho do professor. É através do plano de aula que o professor consegue planejar as suas aulas, pensar em como vai ser o desenvolvimento das atividades, pensar nas habilidades envolvidas, estabelecer objetivos. Através de um plano de aula, o professor também consegue pensar numa avaliação e, em seguida, obviamente, pensar num possível alinhamento. Pensando nesse plano, nessa estruturação do plano de aula, a gente montou a nossa pauta. E agora eu vou fazer a leitura dela. Pode passar, Michel. A letra está pequenininha, mas depois vocês vão receber. Então, o título dessa orientação técnica é Orientação para Elaboração, Planos de Aula, Roteiros de Estudos Não Presenciais. Quais são os objetivos dessa pauta? Oferecer ao professor coordenador, professor do EFAF Ensino Médio, subsídios para a elaboração de planos de aula e roteiro de estudos para os alunos referentes às atividades não presenciais. A gente usou como conteúdos. Documento orientador para atividades de aula presenciais, que é aquele documento que vocês estudaram bastante, que foi disponibilizado pela CEGEB ou COPED. Cadernos do aluno e professor, São Paulo faz escola. Michel, acho que eu não estou conseguindo ver o resto. Agora sim. Material Aprender Sempre, revista Nova Escola. Pode passar, Michel. Michel. E o desenvolvimento será da seguinte forma: boas-vindas, leitura de pauta, orientação sobre a elaboração do plano de aula para atividades não presenciais, modelização de um plano de aula para atividades não presenciais em língua inglesa, modelização de um plano de aula para atividades não presenciais em língua portuguesa, orientações sobre como planejar roteiro de estudos aos alunos em atividades não presenciais, e aí a gente vai abrir para interação com vocês através do chat e finalizaremos a reunião. Tudo bem? Bom, então, como eu falei anteriormente, o plano de aula, ele é um instrumento, uma ferramenta importantíssima para orientar o trabalho do professor. Quando a gente pensa num bom plano de aula, é interessante que esse plano de aula tenha alguns itens, que são tema, habilidades envolvidas, objetivos, desenvolvimento das atividades, prevendo inclusive o tempo para cada uma delas, metodologias ou estratégias e recursos materiais. Na verdade, o plano de aula, a estrutura do plano de aula não mudou para o professor, mas o grande desafio dele nesse momento é revisitar esse plano de aula, agora pensando em estratégias
com vistas a atividades não presenciais. Então, ele precisa pensar em novas estratégias para que essas atividades não presenciais se concretizem. Também é muito importante para o professor que, na hora que ele pensar em elaborar as atividades dentro de um plano de aula, essas atividades elas devem estar inseridas em uma sequência didática. Então, eu preciso prever um momento de sondagem, onde eu faço ativação dos conhecimentos prévios dos meus alunos. Eu preciso pensar em atividades com níveis diferentes de dificuldades e desafios crescentes. É importante que eu também pense num momento de sistematização e um momento de retomada no próximo plano de aula, tendo em vista o que eu já dei anteriormente, e, finalmente, um momento de avaliação. Então, essa estrutura não mudou. O que vocês vão ver daqui a pouquinho é a modelização de um plano de aula, e eu optei por fazer um plano de aula em língua inglesa, pensando nas atividades à distância. Tanto esse plano de aula quanto o roteiro de orientação de estudos que o Michel vai apresentar, nós trabalhamos com as habilidades que foram sugeridas pela COPED e que vocês encontram naquele documento orientador para atividades não presenciais que vocês já estudaram e revisitaram em ATPC. Mas também é importante para o professor que ele revisite o plano de ação que cada unidade escolar fez no começo desse ano, muito antes da pandemia, no momento do planejamento, e nesse plano de aula, vocês já fizeram um mapeamento das habilidades que precisavam ser consolidadas de acordo com as necessidades da sua unidade escolar. Bom, como eu estou falando de atividades à distância, a primeira coisa que eu preciso pensar antes de elaborar esse meu plano de aula e provavelmente vocês, professores, já fizeram isso, quais são as ferramentas digitais que eu vou disponibilizar para o meu aluno. E isso tem que ser uma escolha do professor, obviamente, acordado com a equipe gestora, porque o professor, ele conhece muito o perfil da sua turma. É também importante que a gente coloque nesse plano de aula, com vista às atividades à distância, 2 momentos. Um momento é o de atividades, são as aulas não presenciais, e aí o professor, ele pode gravar um vídeo e disponibilizá-lo no Facebook, depois de ter aberto, obviamente, uma página só para a turma. O professor pode se utilizar, por exemplo, do Zoom, do Google Classroom, do Meet, do Teams. E o bacana de todas essas ferramentas digitais é que elas também possibilitam um momento de interação com o aluno. E é também muito importante que você também fale para o seu aluno que a participação dele nesses chats conta não só como frequência, mas como uma forma avaliativa. Tem um outro momento que também é muito importante e que deve constar nesse plano, e que o Michel vai entrar agora de uma maneira mais detalhada, falando sobre isso, são atividades para o aluno fazer sozinho. E para isso, eu preciso deixar muito claro para o meu aluno, estabelecer com o meu aluno alguns acordos. Quais são eles? Eu preciso informar para o meu aluno em que plataforma digital eu vou disponibilizar essas atividades, como que eu vou efetivar o disparo das mensagens para passar para eles o prazo de entrega. As comandas nesse momento precisam estar muito claras, e eu preciso também acordar com o meu aluno como é que vai ser o processo de avaliação e como que eu vou dar o meu feedback para o aluno. Tudo bem? Pensando em todos esses itens que eu acabei de falar, eu vou mostrar agora uma modelização, que é só uma sugestão de um plano de aula. Esse plano de aula está seguindo a mesma estrutura que foi passada para os professores coordenadores e para os diretores há uma semana, pela supervisora Andréia, pelo Ari e pela professora Maria Isabel. E agora a gente vai analisar como é que se configura na prática tudo isso que eu acabei falando. A letra está muito pequenininha, mas depois a gente vai mandar para vocês.
tá? Não se preocupem. Bom, aqui eu tenho a apresentação do professor, as habilidades trabalhadas, a disciplina, a língua inglesa, e aqui eu vou trabalhar com a turma sexto ano A. Eu escolhi, pegando naquele documento orientador, as seguintes habilidades para serem trabalhadas. A primeira, listar ideias para a produção de textos, levando em conta o tema e assunto, localizar informações específicas em um texto, utilizar o presente do indicativo para descrever rotinas diárias. Aqui na ação, eu tenho um tema, o tema do meu plano de aula. Uso contextualizado do presente simples em situações comunicativas, orais e escritas. E aqui eu tenho os meus objetivos. O que eu pretendo atingir com essa minha aula? Aqui eu coloquei estimular o debate sobre a mudança de rotina provocada pela pandemia. Eu acho muito bacana a gente associar um tema absolutamente relevante e que faz parte da vida deles, para eu poder fazer a contextualização desse tempo verbal. Reconhecer o uso do presente simples para descrever ações referentes à rotina. O present simple é um tempo verbal que fala sobre rotina. Localizar em um texto, blog, informações e expressões vinculadas ao uso do presente simples, e aqui eu escolhi um gênero textual para ser trabalhado com os alunos, também como uma maneira de eu contextualizar esse tempo verbal, e eu optei pelo blog, porque o blog é uma ferramenta que é muito familiar para os alunos, principalmente os alunos pequenininhos. E, finalmente, eles vão produzir um blog usando o presente simples e vocabulário para descrever a nova rotina. Período. Essa aula está prevista para ser realizada no dia 14 de maio de 2020. E aqui, no desenvolvimento, é o momento em que eu vou esmiuçar todas as minhas atividades e como eu pretendo fazer e desenvolver cada uma delas, já, obviamente, tendo em vista as ferramentas digitais que eu vou utilizar. Essa é a proposta para a quarta aula, dentro de uma sequência de 8 aulas especificadas nesse plano. Essa aula será realizada via Zoom e tem a duração de 40 minutos. Então, professor, é importante você colocar no desenvolvimento como você vai disponibilizar a aula para o aluno. Aqui eu utilizei a ferramenta Zoom. Os alunos tiveram como atividades, como tarefa, atividades do livro didático direcionadas ao uso do presente simples. Então, aqui eu também devo colocar alguma tarefa ou alguma atividade que os alunos fizeram antes dessa aula. Os alunos tiveram como tarefa atividades do livro didático direcionadas ao uso do presente simples. E aqui eu coloco a indicação da tarefa com a explicação das comandas e prazo para entrega foi passada para os alunos via WhatsApp, conforme acordo previamente estabelecido entre aluno e professor. Então, aqui, aquilo que eu falei, a gente tem um momento para que eles façam atividades individualmente, mas aí eu preciso deixar bem claro como é que eu vou estabelecer a comunicação com eles para que eles saibam o que eles precisam fazer e como eles vão me dar o retorno dessas atividades. Aí eu entro, propriamente dito, na descrição das atividades. Atividade 1, retomada de conceitos relativos ao presente simples que foram trabalhados na aula anterior. Aqui, aquilo que eu falei anteriormente, é importante que eu sempre faça uma retomada de um assunto que já foi trabalhado na aula anterior. Nesse momento, eu vou abrir o microfone para os alunos, para esclarecimento de dúvidas, ou seja, de dúvidas sobre atividades que eles já fizeram como tarefa, e dou um feedback em relação às atividades realizadas previamente como tarefa. Na atividade 2, eu vou propor para os alunos uma discussão a partir da imagem abaixo, compartilhada através do Zoom. Eu escolhi uma imagem muito tocante, que correu nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, que é essa imagem aqui, quando vocês ampliarem, vocês vão ver com mais nitidez. É um grupo de médios sendo reverenciado por super-heróis.
E aí, nesse momento, eu inicio o chat e a discussão com os alunos. Eu vou fazer as seguintes perguntas para eles, e essas perguntas eu vou alternar em inglês e em português, porque nós estamos falando de alunos de 6º ano, então ainda eles não têm um nível de proficiência, eles têm um nível de proficiência básico. Então, a primeira pergunta é: What do you see in the picture? What kind of feeling do you have when you see the picture? And if you could describe this picture, what words would you use? Pode passar, Michel. Michel? Opa, obrigada. Como eu falei, eu vou alternar perguntas em português e inglês. De que maneira essa imagem reflete no nosso momento atual? Como está a sua rotina nesse momento de isolamento? E seus familiares tiveram a rotina modificada com a pandemia? A ideia é que eu promova mesmo esse bate-papo, essa discussão, e eu quero, através dessas perguntas, suscitar, através da imagem, o tema pandemia e voltar a falar sobre rotina, que está ligado ao present simple. Bom, é importante também que eu deixe isso muito claro para os alunos e especifique também isso no meu plano. No momento do chat que será realizado na hora da aula, os alunos são convidados a expor suas reflexões. Eles já foram orientados previamente que a participação no chat também conta como frequência e nota. E logo após a discussão, o professor, eu vou compartilhar com eles um blog que se chama Tips for Creating a Routine During Self-Isolation. Esse é um blog britânico, feito por um grupo de adolescentes que criou essa ferramenta justamente para poder dar um apoio e dar dicas para quem está no isolamento social. Então, eles dão dicas de como melhorar a rotina no meio dessa pandemia e no meio desse isolamento forçado. Aí eu não vou abrir aqui para vocês, mas na hora eu abro o link e aí eu explico o que é esse blog. Eu explico que nesse blog adolescentes ingleses criam alternativas para suas rotinas durante o período de isolamento. E aí tem um trecho em que os adolescentes eles falam especificamente o que eles fazem atualmente e o que eles não faziam antes. Nesse momento, eu escolho o trecho dos depoimentos, faço a leitura junto com o grupo e peço para os alunos identificarem os verbos, estruturas, advérbios de frequência que são usados no presente simples. Então, aqui eu tenho a gramática contextualizada através do uso de um gênero textual. E aí, em seguida, eu lanço um desafio. Lembram que eu falei para vocês que é importante que eu coloque no meu plano 2 momentos? Um momento, que é o momento da aula propriamente dita, e um momento de estudo para o professor, para o aluno, para ele estudar individualmente. É nesse momento, então, que eu apresento o que ele deve fazer agora como tarefa sozinho. E aqui eu vou lançar um desafio. O que vocês acham de montarmos um blog da nossa turma com dicas para melhorar a rotina dos nossos colegas durante o isolamento social? O professor sugere que, para os próximos dias, os alunos pesquisem blogs voltados para o público adolescente, que obviamente eu já escolhi, que deixará disponibilizado na página do Facebook criado para a turma. Então, se vocês perceberem aqui, eu não escolhi só uma ferramenta digital, eu escolhi várias ferramentas digitais, entre elas o Facebook, que foi aberto só para a turma. Então, eu lanço a pergunta: o que vocês acham de montarmos o blog? Digo que eu vou disponibilizar esses blogs no Facebook, que foi criado pela turma, e aí eu faço uma atividade dividindo os alunos em 4 grupos. Cada aluno vai ser responsável por uma atividade. Os alunos devem dividir-se em grupo para a realização da pesquisa e cada grupo ficará responsável por analisar aspectos distintos referentes ao gênero blog. Grupo 1 vai ser responsável por analisar o layout,
Grupo 2, estrutura organizacional. Grupo 3, aspectos referentes à linguagem. Grupo 4, suporte. O professor avisará via WhatsApp, e aqui lembrando de todos os acordos que eu preciso fazer com o meu aluno, ele vai avisar via WhatsApp o dia que irá disponibilizar o blog e momentos para plantão de dúvidas previamente agendados para cada grupo, também via WhatsApp. É muito importante, de repente, eu não só passar as atividades e depois eu estipulei um dia e um prazo para eles me entregarem. É legal também que eu, no meio desse processo, abra uma possibilidade para eles se comunicarem comigo, caso eles tenham alguma dúvida em relação às tarefas que eles estão fazendo individualmente. E aqui eu coloco que o desafio para a próxima aula, na verdade, as duas próximas aulas, é que os alunos construam, produzam um blog falando sobre como a rotina deles e da família mudou em relação à pandemia e ao isolamento social. Aqui eu vou utilizar como estratégias e metodologias: aula expositiva dialogada, trabalho em grupo, pesquisa, fórum, chat, presença pedagógica e sala de aula invertida, porque na próxima aula eu propus para eles um desafio e uma pesquisa, e multiletramento. Eu vou, antes de passar a bola para o Michel, eu quero dizer que apesar desse momento, né, a gente está muito ansioso com esse momento, é muito bacana, porque eu acho que agora é uma boa chance para os nossos alunos e para os nossos professores colocarem em prática as metodologias ativas, falando mais especificamente da sala invertida. Né? O aluno agora ele tem a chance de pesquisar um assunto relacionado ao seu objeto de estudo, ter um engajamento em relação a essa pesquisa, se tornar protagonista, mediado pela ação do professor, nesse processo de construção de aprendizagem. E aqui, só para finalizar, eu vou deixar claro como será a devolutiva e a avaliação dos alunos. A avaliação dos alunos será feita mediante a participação dos mesmos nos chats e na realização dos desafios propostos pelo professor. É fundamental que eu sempre fale para eles como é que vai ser o processo de avaliação, como que eu vou dar o feedback. E vou utilizar agora, só para finalizar mesmo, materiais de apoio, livro didático, currículo paulista, guia de orientação para atividades à distância, que foi também disponibilizada pela EFAP, blog e memes. Tudo bem, pessoal? Bom, agora eu vou passar a bola para o Michel. A gente vai dar aquele descanso de mais ou menos 1 minuto, para vocês poderem dar uma esticadinha na perna, e aí o Michel assume a palavra. Oi, pessoal. Fê, a gente faz o intervalo agora ou eu apresento o meu plano? Depois eu volto com o roteiro. É melhor apresentar o meu plano já junto com o roteiro, né? Acho que fica melhor. Pode ser, pode ser, Né? pode ser. Então, pessoal... eu vou desativar então só aqui a minha câmera, tá? Tá, joia. Pessoal, eu vou dar uma... A gente vai dar uma pausa de 5 minutinhos, mas são 5 mesmo, viu? Não sei quem vai voltar, porque quando é físico a gente vê as pessoas entrando. Aqui não, mas não é para desconectar. Continuem todos conectados. Esses 5 minutinhos são para vocês levantarem, ir beber uma água, ir ao banheiro. Mas são realmente 5, ó. São 9h55, a gente volta às 10, ok?
Oi, pessoal. Estamos voltando aqui. Oi, vou... tudo bem, Michel? É a Alzira. Oi, Alzira, tudo bom? Bem, obrigada. Pensei que eu estava perdidaça, mas tudo de volta. Já estou desligando, ok? Tá, joia. Pessoal, nós vamos voltar e já demos um minutinho aí a mais para vocês. Vocês estão me vendo? Porque eu não estou me vendo. Sim, Sim? sim. Então tá bom. Sim. Sim, nós estamos te vendo. E bom. Mas eu não me vejo, muito estranho isso, mas tudo bem. Eu também não vejo. Acho que é algum problema na conexão aí. O chat está Mas bloqueado. O proprietário da reunião vai liberar, se eles querem. como? Parece que você tem que liberar em algum lugar aí, Michel. Só ouço tua voz. O Google Meet, ele desativa algumas câmeras quando tem muitas câmeras ligadas, Michel. Por isso que você tá sem a câmera. Já aconteceu comigo. Você vai falar, nós vamos te ouvir, mas você não vai aparecer. A menos que você saia e reinicie tudo novamente. Tá, não é o caso. Eu vou ficar por aqui mesmo. Bom, pessoal, então, alguns vão me ver, outros vão me ouvir, mas tudo bem. Apareceu sua imagem, Michel. Tá, joia. Bom, a Fê estava falando de plano de aula. Aqui vocês veem no índice como roteiro de estudo, mas a gente vai falar também de um plano de aula de língua portuguesa antes de falar do plano de estudo. Língua portuguesa é mais fácil da gente pensar num roteiro. Primeiro porque nós temos um vasto material aí que a gente pode usar em língua portuguesa, né? Tem o PNLD, temos o Aprender Sempre, o São Paulo Faz Escola, né? Tudo isso são materiais para os professores. Mas ainda assim eu quis fazer um roteiro e eu fiz um roteiro mais curto. Voltei, eu estava no lugar errado. Eu fiz um roteiro mais curto do que o de inglês, justamente por já ter material. Então, eu não preciso... Eu vou indicar que material eu estou usando, e como é um material da rede, fica mais fácil a localização pelo PC, né? Então, vamos dar uma olhadinha nesse plano de língua portuguesa. Então, está lá a professora, a disciplina e a turma. Também optei por fazer um plano de sexto ano, porque a gente sabe que o sexto ano é o que mais precisa de apoio nesse momento, né? Ele acabou de chegar na escola, teve um mês de aula, né? Eles ainda são muito dependentes, então a gente acha que o plano do sexto ano tem que ser aquele plano mais detalhado, né? Que ainda vai pedir orientação para os pais e tudo mais. Os meninos maiores já conseguem se virar melhor. Então aqui a gente trabalhou a gente vai trabalhar nesse plano duas habilidades, que é utilizar diferentes gêneros textuais, considerando a intenção comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros, e fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão, em situações de fala e escrita, em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, ou seja, a sua situação de produção. Ação, né, que é o tema, da variação linguística. O objetivo: identificar tipos de variação linguística e seus usos, identificar a finalidade de um texto, reconhecer diferentes gêneros textuais e suas variantes linguísticas. Aqui, o período é uma semana toda. Como eu disse, como aqui é mais simples, eu estou usando o material da rede que o coordenador tem acesso, eu posso montar, como a Fernanda fez em inglês, um plano para uma aula, porque era uma aula mais elaborada, e aqui eu tenho um plano para uma semana de aula, né? Língua portuguesa tem mais aulas, tem 6 aulas, então eu consigo, descrevendo por dias, mostrar para o PC o que eu estou fazendo. Então, como é o desenvolvimento, né? Então, os alunos realizarão as atividades do material Aprender Sempre sobre variação linguística. Então, no dia 11, eles vão fazer os exercícios de 1 a 3,
mais uma atividade e uma pesquisa apresentadas no roteiro de estudo. O que é esse roteiro de estudo que a gente chama? É o roteiro que o professor vai encaminhar para o aluno, tá? E aí é sempre bom ele colocar um anexo também para o PC ver o que ele está aplicando, né? Então, no dia 11, o aluno vai fazer esses exercícios do Aprender Sempre, do 1 ao 3, mais uma atividade preparada pelo professor, que aqui no caso fui eu que preparei, e mais uma pesquisa. E ele vai ter esse plantão de dúvidas durante o horário de aula. Essa foi a nossa orientação. Vocês ouviram na última formação com a professora Marisa, aliás, nós ouvimos nas PCNPs com a professora Marisabel, e isso foi passado para os PCs, que o professor deve estar online, de alguma forma, durante a sua aula, né? Então, esse é o horário do plantão de dúvida. Então, vamos supor, a aula de português é a segunda e a terceira, hoje é dia 11, né? Vamos supor que a aula de português é a segunda e a terceira aula no sexto ano A. Então, ele vai estar lá online, e aí ele, em um grupo do WhatsApp, onde ele tiver essa comunicação com seus alunos, ele vai dizer, pessoal, agora é o horário da nossa aula, eles já vão ter recebido o roteiro previamente, mas ele pode sinalizar, ó, hoje vocês vão fazer o exercício do 1 ao 3 da primeira sequência do Aprender Sempre, mais a atividade 1 e a pesquisa. Como é uma atividade que eles vão fazer sozinhos, o professor sinaliza, eu estou aqui de plantão durante o nosso horário de aula para tirar as dúvidas, ok? Se ele não for explanar nada para os alunos. No dia 13, a mesma coisa. Então, aí os alunos vão fazer os exercícios de 4 a 9. E também tem esse plantão de dúvida no mesmo horário. Já no dia 15, que aí os alunos já vão ter terminado, porque a atividade é da 1 a 9, ele vai fazer uma reunião via WhatsApp com a turma para sanar as dúvidas e fazer a correção. Eu coloquei via WhatsApp, mas aí é a critério do professor como ele vai fazer. Ele pode fazer pelo Teams, ele pode fazer pelo Hangouts, ele pode fazer da forma que ele quiser. Ele pode dividir em menos grupos, né? Então, na primeira aula, eu atendo do número 1 ao 15, ao 20 da chamada, para não ficar muito confuso. Na segunda aula, eu atendo do 21 ao 40. Isso é a critério do professor. Isso é um exemplo, pessoal. Ele nem tem que fazer essa aula, tá? A gente só está exemplificando um plano de aula. Ok, quais são as estratégias? Vai ter um pouco de aula expositiva no final, na reunião, porque ele vai ter pesquisado e o professor também vai falar um pouco sobre variação linguística. No próprio material Aprender Sempre tem análise de memes, de HQs, de bilhete, de diário e de poemas. E é a pesquisa que ele vai pedir sobre variação linguística. As metodologias utilizadas, a presença pedagógica, sempre, porque ele tem que estar sempre atento ao seu aluno, sanando suas dúvidas, né? Na hora da explanação também. O multiletramento, no próprio Aprender Sempre, ele tem várias mídias ali apresentadas para ele fazer análise, e essa própria interação com o aluno já é um multiletramento. E a sala de aula invertida, porque ele vai pesquisar e nessa reunião ele vai explanar o que ele entendeu da sua pesquisa. A devolutiva vai ser via chat ou áudio do WhatsApp mesmo, né? Ou se ele quiser fazer uma outra forma de avaliação escrita, pedir para eles encaminharem por e-mail, também fica a critério do professor. As referências dos materiais de apoio. O material Aprender Sempre, o PNLD, se for o caso, se tiver essa matéria lá, e sites para pesquisa. Que outra referência ele poderia ter? E aqui eu já vou dar um spoiler. Ele poderia utilizar o centro de mídias. Por quê? Semana passada, eu estava observando algumas aulas e caí numa aula do 7º ano de variação linguística. Olha que interessante. Então, mas é sexto. E daí? Se o professor assiste a aula, né? Foi por coincidência que eu vi essa aula. E ele acha, não, isso é adequado para o meu aluno, eu posso indicar para que ele assista. Claro que não na mesma hora, porque eu vou assistir antes para ver se ela é adequada, mas tem o canal do YouTube. Então, ele manda lá no WhatsApp o linkzinho do canal do YouTube dessa aula do Centro de Mídias, para pessoal, assistam essa aula para a nossa próxima aula. Tá? Então, é bom ficar sempre muito atento ao Centro de Mídias. Não só a aula que você dá na sua série, mas outras. Claro, não é uma obrigação assistir aulas de outras séries.
mas é interessante, né? Para a gente ver como elas ocorrem lá e o que eu posso aproveitar. Porque uma aula inteira, olha quanta discussão pode dar, né? Eu posso me aproveitar demais dessa ferramenta. Bom, o plano de aula era curtinho. Pensando nesse plano de aula, vamos para o roteiro que eu preparei para o aluno baseado nesse plano de aula. Então, roteiro, isso aqui vai para o aluno, tá? Esse roteirinho. Roteiro para as aulas de língua portuguesa do 6º ano, da semana de 11 a 15 de maio. Então, a primeira comanda, responda as questões de 1 a 9 do caderno Aprender Sempre até o dia 15 de maio. Neste dia, nos reuniremos pelo WhatsApp, das 8h40 às 9h30, que seria esse horário de aula do dia 15, né, da aula de português, para discutirmos sobre as atividades. E vocês poderão tirar suas dúvidas. Durante a semana, nos nossos horários de aula, estarei online para auxiliá-los durante as atividades. Então, atividades a serem realizadas. No dia 11, exercícios 1, 2 e 3, do caderno Aprender Sempre, atividade e pesquisa sobre variação da linguagem abaixo citadas. Isso durante o plantão de dúvidas, né? Então, eu também tenho, enquanto ele está fazendo, eu tenho um plantão de dúvidas. E aí eu elaborei um textinho, né, sobre variação da linguagem. Variação da linguagem é o que eles chamam de variante linguística. Ele não mostra esse termo, mas eu preciso começar a inserir o aluno nessa nomenclatura. A gente fala tanto das nomenclaturas, né, principalmente matemática, que o aluno sabe fazer tal coisa, mas ele não sabe o nome. Aqui em nenhum momento aparece escrito variação linguística, mas eu inseri no meu texto, porque eu vou pedir uma pesquisa. Se ele colocar variações da linguagem, eu fiz essa pesquisa, não aparece nada muito relevante ao que eu realmente quero, né? Então, vamos lá. Observe que durante todos os exercícios propostos, o assunto será a linguagem utilizada e a forma como ela é recebida pelo leitor. No exercício 3, na página 3, há uma questão sobre quais palavras são consideradas variações da linguagem. Mas, afinal, que variações são essas? Então, as variações da linguagem, e aí eu já introduzo o termo, ou variação linguística, são as mudanças que as palavras podem sofrer, sejam mudanças de escrita, de fala ou de sentido, e que podem ocorrer por alguns motivos. Então, primeiro, aí eu vou explicar os 4 tipos de variante linguística, né? Pode ser porque alguém mora em outra região do país, ou veio de outra região e fala de uma maneira diferente. Isso é um tipo de variação. Exemplo, mandioca, chamada de macaxeira no Nordeste do Brasil, e de aipim no Sul. Temos ainda as diferenças de sotaque e fala, com mudanças na pronúncia, como a palavra porta, que é falada de uma forma pelo paulista, de outra pelo carioca, e de outra por quem mora no interior de São Paulo, em Minas Gerais e região centro-oeste. Então, eu estou mostrando aqui a primeira variação, que seria a variação regional. Não estou nomeando as variações, tá? Mas na pesquisa ele vai se deparar com isso, e na minha explanação dia 15 a gente pode conversar. Segundo tipo de variação. Pode ser ainda porque um texto que você está lendo é muito antigo, e algumas palavras que lá aparecem já caíram em desuso, ou seja, não são mais usadas. Exemplo, quiçá, que significa talvez. Terceiro, pelo local social em que a pessoa se encontra, pois devemos adequar nossa fala dependendo da situação em que nos encontramos e da pessoa a quem nos referimos. Exemplo, seu responsável, né, pai, mãe, avós, não falam da mesma forma com você, que é de uma maneira mais íntima, mais informal, e com o chefe dele, ou fala. Assim como você não escreve da mesma forma numa atividade da escola e numa conversa pelo WhatsApp como seu amigo. Então, aqui eu tenho uma outra variação linguística. E a quarta, que é ainda a variação que aparece nos textos, dependendo da interação dele. Exemplo, se eu for escrever um texto de terror, utilizarei palavras que façam o leitor ficar com medo, se assustar. Mas se eu for escrever um conto no qual eu desejo que o leitor sinta pena e se emocione com a história da mocinha, escolherei palavras que façam o leitor ficar emocionado. Já se eu for escrever uma notícia informativa, não devo provocar os sentimentos do leitor, apenas informá-lo.
né? Que aí na notícia, o texto, a notícia em si é que vai despertar esses sentimentos, e não o uso adequado das palavras. Então, aqui eu tenho as 4 variações linguísticas que eu criei e que ele também vai pesquisar para se aprofundar um pouco mais. E aí vem a comanda. Que tal você aproveitar e pesquisar algumas palavras diferentes que se referem à mesma coisa dependendo da região do país? Pesquise também palavras antigas, que não são mais usadas ou que foram substituídas por outras mais novas. Então, aqui eu pedi para ele pesquisar sobre as 2 variações mais fáceis dele encontrar. Porque a variação de estilo é um pouco mais difícil dele exemplificar, né? Elas vão aparecer, mas lá na pesquisa, que é a seguinte atividade. Pesquise um pouco mais sobre variação linguística na internet para discutirmos durante a nossa reunião dia 15. Ok, pessoal, eu acho que é um roteirinho básico, né? E aí, nesse primeiro dia, o roteiro é um pouco mais longo, porque eu estou introduzindo o assunto e eu quero que ele se aprofunde um pouco mais sobre variação linguística. No dia 13, é só fazer exercícios de 4 a 9, e aí tem o plantão de dúvidas. E no dia 15, orientação sobre dúvidas e correção das atividades via WhatsApp. Por que eu me preocupei? A gente se preocupou, né? Eu e a Fernanda, enquanto a gente conversava, em fazer esse roteirinho. A gente viu em alguns blogs, em alguns sites de algumas escolas, algumas comandas para os alunos assim: fazer atividade da página tal à página tal. A gente entende que no começo, essa comanda simples pode até ter funcionado, por quê? Porque pode ter sido a última coisa que ele deu em sala. Então, aquilo que ele está expondo ali, pedindo para o aluno, é apenas uma complementação daquilo que ele já tinha começado a explicar e já tinha feito as outras atividades em sala. Mas, para eu introduzir um assunto novo, eu preciso de uma comanda mais robusta, que informe mais o aluno, que faça ele pensar, que faça ele refletir, que faça ele pesquisar. Então, eu preciso de algo mais consistente, né? Então, um roteirinho de estudo para eles é mais adequado. Como eu falei, esse até está mais superficial, porque eu já tenho o material proposto ali no Aprender Sempre, mas em disciplinas que eu tenho uma dificuldade maior nisso, eu preciso fazer um roteiro mais elaborado, né? Como a Fernanda fez em língua inglesa, e como em geografia, história, biologia, talvez também precisem fazer. Como a Fernanda já falou no começo, essa formação não é para a área de linguagens, não é para português e inglês. A nossa exemplificação, a nossa modelização está nessas 2 disciplinas, mas elas servem para qualquer componente do currículo. Tanto que essa formação é indicada para que todos os professores da semana, em todos os ATPCs, vejam. Ok? Bom, aqui é o nosso último slide, e por que eu quis colocá-lo? Vocês sabem que vocês têm habilidades solicitadas para trabalhar no primeiro bimestre, né? São 4 habilidades de cada componente. E aí, quando eu propus aquela atividade, eu fui olhar quais eram as habilidades solicitadas no primeiro bimestre. Eu tenho que fazer isso. Então, se vocês observarem as 2 primeiras que estão em vermelho, que é utilizar diferentes gêneros textuais, considerando a intenção comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros. Isso foi abordado nessa atividade, nessa sequência de atividades que a gente acabou de ver, nesse plano, né, nesse roteiro. Fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, situação de produção. Também foi trabalhado. Então, das 4, em uma sequência de atividades, eu já abarquei 2, né? 2, aliás, 2 habilidades. A terceira habilidade que é proposta: identificar em notícias o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências. Isso está nos exercícios que vem logo na sequência. Eu pedi lá no plano do 1 ao 9, vocês lembram? No exercício 11 e 12, já tem isso. É a análise de uma notícia. E a outra habilidade, é produzir textos em diferentes gêneros,
considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. Se você pegar essa sequência de atividades do 1 ao 9, mas essa aqui do 11 e 12, que é da notícia, você já consegue pedir uma produção para ele em diferentes gêneros textuais, porque ele já vai ter visto vários. Ele vai ter visto o diário, ele vai ter visto os memes, as histórias em quadrinho, tem notícia, né? Então ele consegue produzir textos. Então, com uma única sequência, eu consigo fazer, englobar todas as habilidades solicitadas. Além disso, teve uma aula também do Centro de Mídias no dia 5, da sala de leitura, que foi sobre o livro Ver com os Olhos e Escutar com o Coração. É um texto narrativo, então, e lá tem muitas aulas da sala de leitura. Então, é interessante vocês indicarem também essas aulas para eles, porque como são textos, vocês podem trabalhar os diferentes gêneros, né? E ali não está separado por série, né? Eu posso pegar o texto que está ali, me aproveitar dessa contação dessa história para trabalhar determinados elementos da narrativa, né, dos gêneros textuais e tudo mais. Ok? Então é sempre bom ficar atento lá ao Centro de Mídias para ver essas coisas. E aqui, só um adendo, porque eu também estava acompanhando uma aula do Centro de Mídias no dia 4, que abordou, no mínimo, 2 das 4 habilidades propostas, que era identificar e analisar características próprias da modernidade e relacionar diferentes produções artísticas e culturais contemporâneas com outras obras do passado, procurando aproximações de tema e sentido. Então, nessa aula do dia 4, do terceiro ano mesmo, terceira série do ensino médio, essas 2 habilidades foram cobradas lá. E aí o professor também pode propor atividades a mais pautadas naquela aula, né? Eu acho que enriquece a aula e o professor consegue trabalhar com mais foco nas habilidades propostas para o bimestre. Obviamente, sem esquecer as habilidades propostas pela escola, que quando a gente tem que ter essa adequação. Então, eu preciso respeitar isso. Então, eu vou utilizar diferentes gêneros textuais, mas falta trabalhar tal gênero. Então, primeiro eu vou trabalhar esse gênero e depois eu vou passar essa outra habilidade, né? Eu preciso respeitar o plano de melhoria da escola, eu preciso respeitar o plano de ação da escola, né? É claro que a gente precisa rever algumas ações, alguns planos, por causa da situação em si, né? Eu não posso ter a ilusão de que eu vou conseguir o plano exatamente como era em aulas presenciais, né? Mas eu preciso ter essa maleabilidade aí para pensar o que é essencial para a escola, pensando em toda a sua heterogeneidade e o que é pedido pela secretaria e que eu preciso sanar porque eu tenho avaliações que vão me cobrar isso. E não só as avaliações, né? O próprio aprendizado do aluno, para que ele prossiga para o 7º, para o 8º, para o 9º ano, eu preciso tratar dessas habilidades mínimas necessárias. Ok? Bom, eu acho que é isso. Eu não sei se a Fê quer falar alguma coisa, quer complementar. Eu acabei não citando, logo nós teremos, os professores de inglês terão aulas de inglês veiculadas no Centro de Mídias. Então, quando eu citei, né, os 2 momentos que devem constar no plano, né, e um deles são as aulas propriamente ditas, o professor também tem como incluir no plano dele uma aula que ele já tenha visto, ou uma aula que vai ser veiculada, e que esteja relacionada ao mesmo assunto. Então, a gente tem aqui uma parceria com o Centro de Mídias que pode e deve ser muito bem utilizada. Acho que era só isso. Muito bem. Sheila, quer falar alguma coisa? Olá, bom dia. Me escuta bem, Michel e Fernanda? Sim.
Sim, Nós temos aqui uma solicitação e 3 dúvidas. Uhum. Pode começar? ok. São essas que estão no chat, Pode Sheila? começar, Sheila. Isso. Eu só estou vendo Então, a da Silvia. Tem alguma Tá, então mais? eu vou passar. Tem. A primeira solicitação é da professora Laura, que eu não anotei o nome da escola, me desculpa. Ela solicita a gentileza de enviar sempre o link das reuniões por WhatsApp no grupo Centro-Sul, pois facilita bastante. Se a professora Célia puder fazer isso, será sempre ótimo. A gente sempre Essa faz. é uma solicitação, tá bom? A gente tem a segunda dúvida, do João Henrique e da Antônio Alcântara Machado. A dúvida é: tem uma pergunta para quando puderem responder. As escolas estão realizando pesquisa para saber se os alunos têm acesso à internet ou meios tecnológicos. Até o momento, alguns alunos nossos não têm nenhum acesso em casa. Outros não quiseram responder. Como posso fazer um plano de aula voltado à construção de blogs, que achei muito legal, aliás, com esse público que não tem acesso a nada? Teria que haver adaptação. Como fazer? Esses alunos que mencionei farão atividades impressas apenas, que irão buscar na escola. Uhum. Não sei se a Fê quer responder. Posso ou não. responder? Claro. Quer responder, Michel? Não, pode responder, Fê. Por favor. Eu também pensei nisso. Esses alunos têm acesso têm telefone celular? Porque, assim, uma das possibilidades pensando na primeira atividade, que é uma discussão a partir daquela imagem. Eu acho muito interessante que isso seja feito através de um bate-papo, porque aqui a gente está falando de um momento de sondagem, né? De ativação de conhecimentos prévios para a gente chegar ao tema, que é o uso da rotina, o uso do present simple para falar de rotina. Então, assim, existem 2 possibilidades. A primeira é, se o aluno não tiver computador, mas tiver o WhatsApp, eu posso mandar a imagem para o aluno, mandar as questões para o aluno e depois eu faço uma chamada para esse aluno. Pode ser uma chamada de vídeo, eu mesma faço isso, e aí a gente faz esse bate-papo individualmente. Em relação ao blog, o que o professor pode fazer é substituir esse gênero textual por outro, porque ele vai ter que fazer isso de uma forma impressa. Então, ele pesquisa um outro gênero textual que tenha mais ou menos o mesmo formato de um blog e deixa isso impresso para o aluno. Ele vai fazer a construção e a produção de um outro texto, mas esse texto não vai ser, obviamente, utilizando alguma ferramenta digital que o blog exige. Pode ser uma possibilidade. Não sei se eu te respondi, não sei se você ficou com mais dúvida. Eu acho que uma possibilidade que eu também... então, eu acho que uma possibilidade também porque tem famílias que a gente sabe que vão buscar atividade na escola, né? E aí, talvez, junto com o que a Fê falou, que é dele construir esse blog de uma forma impressa, quando o pai for buscar, ele levar a imagem, né, também impressa, em algum material. Porque aqueles que não têm nenhum acesso à internet precisam buscar material na escola que vai ser agendado e tudo mais, né? Então, ou pensar numa outra atividade, né? Porque existem adaptações, aí eu preciso fazer com que esse aluno trabalhe esse conteúdo e as suas habilidades. Eu posso propor esse conteúdo e essas habilidades de uma outra forma, que não precisa necessariamente ser a mesma atividade. Claro que isso não é o ideal, né? O ideal é que todos consigam fazer as mesmas atividades. E aí, aquela imagem pode ser impressa, entregue ao pai, ou se o pai for com o celular lá tirar uma foto, né?
Eu acho que são possibilidades. E a gente não tem receita pronta para nada, nada, né? É tudo adaptação. Eu acho que os professores sabem fazer isso muito bem, melhor do que a gente. Que eles conhecem, a gente está lidando com hipóteses. O professor sabe quem é, quem tem, quem não tem, quem pode, quem não pode, quem é vizinho de quem, às vezes, né, enviar para o colega via Bluetooth. Eu acho que o professor é o melhor caminho, porque ele sempre conhece os alunos e consegue lidar com esse tipo de situação. Não sei se como a pergunta era dele, se O João respondeu que a pergunta foi respondida, tá? Meninos, Sheila e Michel, posso só fazer uma finalização? Primeiro pedindo desculpas porque estão fazendo aqui uma construção na minha rua, e aí está rolando esse barulho gostoso de britadeira. Uma outra possibilidade, pensando nessa atividade, é que o aluno, ele pode... O que é um blog? Um blog, na verdade, é um diário digital. O aluno, ele pode trabalhar na produção de um diário. Então, a gente substitui por um outro gênero e que eu acho que pode ser também muito eficaz, porque o diário também fala sobre rotina, e então eu acho que essa substituição pode ser... Ok, gente? Ok, podemos partir para a próxima? Sim. Uma dúvida da Adriana, PC da Escola Nossa Senhora Aparecida, que é: esses slides serão enviados onde e quando? Outra dúvida dela mesma é: tendo a TPC no EJA, o público é diferente, não temos esta formação específica. Adriana, melhor ainda, se a formação não é específica, você pode usar isso para qualquer componente, que já era a nossa orientação inicial, né? Isso é uma questão. Qual era? Se o material vai ser disponibilizado. O material já está disponível aqui na própria plataforma. Eu já fiz download dos PowerPoints nos arquivos aqui, mas como é uma ferramenta nova, eu imagino que vocês tenham algum problema de conseguir acessar ou baixar por aqui, a gente vai enviar também, tá? Além de enviar o PowerPoint, a gente vai enviar essa gravação da reunião em si. Acho que está respondido, sim? Certo. A Silvia, do MMDC, manda: bom dia, tenho uma dúvida. As 4 habilidades do Centro de Mídias, se já foram trabalhadas pelo professor, ele retoma essas quatro habilidades e depois pode dar continuidade às habilidades do primeiro bimestre, correto? Correto. Na verdade, não são habilidades do Centro de Mídias, são habilidades do bimestre. Elas estão sendo abordadas no Centro de Mídias também, mas eu acho que é relevante o professor também reforçar. Mas se ele já deu, tranquilo, pode passar para dar continuidade às outras habilidades do bimestre. Certo. Agora uma dúvida da Josineide, do Olga Benatti. Embora esperamos que todos os alunos exercitem o protagonismo, os professores estão com muita dificuldade de usar outras ferramentas além do centro de mídias e também do canal de WhatsApp, pois os nossos alunos, a grande maioria de baixa renda, EFAF, não conseguem acompanhar nenhuma outra ferramenta. Já tentamos algumas, mas sem sucesso. Como ajudar esses professores? A Fê quer falar, Fernanda? Quer que eu fale? Acho que a Pode gente já ser. meio que falou, né? Quando a gente deu na a sugestão... verdade, porque quando a gente deu a sugestão da Fernanda, da adaptação do blog e tudo, é mais ou menos a mesma coisa, é adaptar, né? O professor, o aluno que não tem esse acesso e que precisa do material impresso,
ele tem que ver com uma rotina com a escola, de quanto em quanto tempo ele vai buscar, de quanto em quanto tempo ele vai devolver. Porque se ele não tem nenhuma outra ferramenta, mas olha, se ele acessa o centro de mídias, ele tem internet. Ele tem celular, né? Não precisa ter internet. O centro de mídias eu consigo usar sem gastar meus dados. Mas geralmente o WhatsApp também, né? Aí talvez precise de um trabalho de maior conscientização, porque se ele tem celular e ele tem WhatsApp, né? A professora Marisabel, inclusive, citou na reunião de segunda-feira que um aluno ele não tem celular, o aluno não tem computador, o aluno não tem... Ele pode, obviamente, combinado com a equipe gestora, que depois vai informar a diretoria de ensino e seguir todos os protocolos de segurança, o aluno ele pode ir até a escola, inclusive, não só para pegar o material, mas, por exemplo, para usar computador. É uma possibilidade também. Certo. Vamos passar, pode ir para a próxima. Olá, podemos ir para a próxima? Podemos sim, Pode Sheila. sim, Sheila. Podemos, professora? Dória Américo de Moura pergunta, e as escolas que estão utilizando Classroom? A nossa dificuldade são os vídeos postados do EPAM Pay Américo de Moura. Tem alguma sugestão por falta de internet? Na verdade, eu não entendi a pergunta. Eu também não entendi. Vocês estão com dificuldade de postar os vídeos no Classroom, ou se depois que os vídeos são postados, a aula é montada, o aluno tem dificuldade de acessar porque ele não tem acesso à internet? Eu não entendi. Eu acredito que a gente pode, ao final, passar a palavra, né, para a professora Dória do Tamásia, do Américo de Moura. Isso. Então, nós seguimos em frente agora. A professora Luzinete, do Carolina, pergunta, referente ao teletrabalho dos professores, eles não podem enviar diretamente ao e-mail da escola, tendo em vista que está muito trabalhoso acompanharmos o pedagógico? Eu também não entendi essa. Eu fiquei, enviar o quê diretamente para a pensando escola? Os planos são para a escola. Porque a gente está tratando aqui de plano e de roteiro de estudo, né? Eu acho os planos devem ser enviados diretamente para o coordenador, né? E os roteiros também para o coordenador, para ele saber o que o aluno está fazendo, e para o aluno. Agora, se for alguma outra coisa, a professora Luzinete também se manifeste no final, eu acho. Fê, você entendeu se seria isso? Eu entendi exatamente isso, assim, o professor coordenador, ele recebe o plano do professor para poder, inclusive, validar, e depois as atividades que serão enviadas para os alunos, essa troca é feita pelo próprio professor, né, porque senão o professor coordenador vai enlouquecer. Então, a função do professor coordenador uma vez que ele recebeu os planos, ele vai validar esses planos, e aí, se ele encontrar algum probleminha, chamar esse professor para conversar com ele sobre alguns alinhamentos, mas basicamente o que o professor faz, o professor coordenador, é receber esses planos, analisar esses planos, validar esses planos e dar um feedback para o professor. Não sei se eu falei bobagem, é isso, Michel? Então, não, é isso mesmo. Mas aqui embaixo ela repostou, porque ela ouviu a nossa resposta, que é teletrabalho para fins de pagamento. A gente não trabalha com pagamento, a gente trabalha com a parte pedagógica. Então, referente a pagamento, é melhor você se informar com o seu diretor e com o supervisor, né? Esse acompanhamento do teletrabalho do professor. Claro que, a partir do pedagógico,
das demandas que ele te manda, do que ele propôs para as salas dele aquela semana, os feedbacks que ele está tendo, você pode sinalizar para o diretor que ele está trabalhando, que ele está fazendo as coisas dele, mas esse apontamento não é a coordenação que faz, é a direção, e em dúvidas deve-se recorrer à supervisão. O Ricardo, do Thompson, ele manda só uma observação. O problema do blog é que não teremos os nomes de quem acessou, só se criar um espaço para isso. A devolutiva dos alunos é muito importante, conforme o documento orientador. No Thompson, temos as salas do Google Classroom, Whats e impressos. Estamos conseguindo. O blog foi só uma sugestão, mas vocês podem substituir por outro gênero textual ou por outro... Porque, assim, a minha ideia é que depois que eles... Depois que a gente conversou sobre o tema, eles produzam um texto em que eles consigam escrever as suas rotinas diárias, e agora suas rotinas diárias tendo em vista a pandemia, porque, como eu falei anteriormente, eu estou querendo fazer que os alunos façam o uso contextualizado desse tempo verbal. Então, você pode substituir o blog por um outro gênero textual, e aí eu dei a ideia do diário, que seja mais acessível, que seja mais, que vocês consigam disponibilizar com mais facilidade. Então, foi só uma sugestão. Isso pode ser, obviamente, readaptado. E como eu disse, Fê, o professor mais do que ninguém conhece isso, né? Se ele perceber que o blog não vai dar certo, porque a grande maioria de seus alunos tem dificuldade, ele não vai propor assim. Mas ele sabe qual é o tempo verbal que está sendo pedido e ele vai adequar para uma outra atividade. Sem dúvida. Certo. A Terezinha manda: no replanejamento foi ensinado que as reuniões do Teams são marcadas pelo calendário. O aplicativo manda os convites e quando entramos no horário é só ir no calendário que no horário marcado está lá ingressar. É isso mesmo. O que aconteceu é que alguns professores estão com problema no e-mail ainda. Na sexta-feira eu consegui arrumar alguns que os problemas eram muito visíveis, né? Então, por exemplo, estava professor.sp.gov, sem o BR, ou o professor estava escrito errado, faltando um S. Esses eu consegui ajustar, mas ainda tem uma meia dúzia que está com problema no e-mail, então aí não vai receber mesmo o convite para entrar na reunião. Sheila e pessoal, Sheila, eu não sei se tem mais perguntas, porque a nossa gravação já está muito longa, eu tenho medo do vídeo ficar muito pesado e a gente não conseguir compartilhar. Tem Será uma que questão, por favor. Sim. Denise, do Júlio de Mesquita. Oi, Denise. Vocês colocaram muito nesses Denise. planos o uso do WhatsApp. Eu estou num grupo de WhatsApp com os alunos, mas muitos professores se recusam a entrar nesses grupos. E eu entendo o motivo. Os alunos e pais de alunos entram em contato com a gente fim de semana, feriado, à noite, e com perguntas que às vezes não são cabíveis, né? Não é para coordenação, eles vão entrar em contato com o professor, não é para o professor. Os professores querem manter sua privacidade, eles não querem que os alunos conheçam o seu telefone. Mas aí, Denise, eu entendo, em relação a perguntar outras coisas, cabe uma educação digital, né? Então, não responder. Se for fora do horário, eu não vou responder. No dia seguinte, eu entro, olha, eu não respondi porque estava fora do horário de trabalho, enfim.
Agora, não disponibilizar o seu número, eu até entendo, mas é muito complicado. Então, se o professor não viabilizar isso, o trabalho vai ficar muito difícil, porque ele precisa de algum meio de contato. Então, se ele não quer participar via WhatsApp, então ele viabiliza o seu e-mail para troca de material. Mas em que momento ele vai tirar essas dúvidas? Em que momento ele vai ter uma relação interpessoal com o aluno? Em momentos estratégicos, eu preciso dessa interação, né? Eu acho uma situação muito complicada. Posteriormente, a gente sabe que no centro de mídias, você vai poder acessar por lá a sua sala, né? Mas a gente ainda não tem acesso a isso e não sabe como vai funcionar. Mas eu acho que aí cabe uma orientação da direção da escola para esse professor, porque ele precisa pensar no aprendizado do seu aluno também, né? Afinal de contas, é um período de aula, né? Ele está recebendo para dar essas aulas, a gente não está de férias, e aí eu acho que um bom senso, uma boa conversa, né, vale a pena, porque eu preciso viabilizar esse aprendizado, como a gente já disse, né? Obrigada. Pessoal, obrigada a você, Denise. Pessoal, então, como disse o Michel, a gente já está com quase 2 horas, né, de gravação, 1h55. Eu acho que a gente pode finalizar agora. Eu queria muito agradecer a participação de vocês. A gente provavelmente vai ter outras reuniões, sempre seguindo esse formato. E é isso, assim, quero deixar um beijo no coração de vocês, pedir para que vocês continuem com esse engajamento, com essa proatividade e que a gente pode utilizar essas ferramentas digitais para tentar, pelo menos, diminuir um pouquinho essa dificuldade da ausência que acho que está todo mundo sentindo. Michel, quer falar alguma coisa? Então, eu queria falar que eu vou tentar parar o vídeo, mas não necessariamente desconectar. Que aí, se a gente ainda tem um tempinho, a gente pode ficar mais uns 10, 15, 20 minutos, inclusive, conversando, mas sem a gravação, ok? Então, eu acho que eu preciso sair da sala para interromper a gravação, mas aí eu tento voltar, ok? Ok. Continua gravando. Aproveitando enquanto o Michel finaliza a gravação da reunião, já deixo aqui o agradecimento, a participação de todos via chat. Muito obrigada, espero que todos estejam bem. Obrigada pela participação. Beijo no coração de todos. Sheila, o Ivo do Ataliba, eu não estou conectado via chat, mas estou online, tá? Agradeço a atenção de todos.
Do Mara Taliba, muito boa a formação.